Muita gente pensa que o conceito de ideologia nasceu com o marxismo, ou que é uma exclusividade dessa corrente de pensamento. Não é bem assim. Em suas origens, o conceito de ideologia se vincula a uma tradição de pensamento materialista mais antiga, anterior ao marxismo. No programa de hoje, vamos revisitar o nascimento desse conceito no interior das concepções materialistas elaboradas pela burguesia revolucionária. Eu sou Fábio Palácio e começa agora mais um Cultura em Movimento. Em diferentes linhagens da tradição materialista, o termo ideologia tem expressado a compreensão de que existe, para além do áspero mundo da existência material, uma dimensão espiritual da sociedade, composta de ideias e ideais, incluindo aqui modos de pensar, sentir e agir. Na visão das diversas correntes materialistas, esses elementos espirituais não possuem existência primária ou autônoma. As ideias não existem por si mesmas. Ao contrário, elas sempre encontram suas reais determinações no mundo exterior. A divergência no interior do materialismo começa quando se coloca a pergunta: o que, afinal, nós devemos entender por mundo exterior? Nas diversas correntes do materialismo burguês, o mundo exterior tem caráter naturalista. Se confunde com o mundo natural que temos ao nosso redor. Não se trata, como iria pensar mais tarde o materialismo marxista, de um mundo de processos e relações sociais, mas de um mundo de coisas objetificadas que, em contato com a consciência humana, produzem sensações. Foi o que pensou John Locke, um dos pioneiros do materialismo britânico. Ele foi um dos primeiros pensadores a colocar para si o desafio de fundar uma reflexão racional sobre a natureza das ideias. Em seu ensaio sobre o entendimento humano, Locke reflete sobre um persistente problema que desafiava a tradição empirista: a natureza do pensar. No debate com as correntes racionalistas, em particular com o cartesianismo, essa questão havia se tornado o calcanhar de Aquiles do empirismo. O ensaio de Locke apresenta uma classificação das ideias de caráter sensualista, ou seja, uma classificação fundada na noção de que os pensamentos nada mais são do que sensações em seu mais alto grau. Não há princípios inatos na mente, dizia John Locke. Para ele, a fonte última dos pensamentos reside na experiência, no contato humano com a realidade objetiva que existe fora da nossa consciência. No entanto, Locke ainda não tinha usado o termo ideologia. Esse termo só começaria a ser empregado pelos pensadores materialistas do Iluminismo, que anteciparam, no plano das ideias, a Revolução Francesa que logo viria. Um dos pensadores do materialismo francês, profundamente influenciado pelo Iluminismo, foi Destat de Tracy. Ele foi, no final do século XVIII, um dos mais combativos representantes da burguesia revolucionária. Chegou a lutar como soldado na Revolução Francesa. Porém, depois da vitória dos revoltosos, de Tracy acabou preso no período chamado de Terror Jacobino. É que ele tinha ascendência aristocrática e os líderes jacobinos, tendo à frente o famoso, célebre Robespierre, desconfiavam de quase todos que tinham vínculo, qualquer que fosse, com a nobreza. Preso, de Tracy começou a estudar a questão da formação das ideias, talvez para entender o pensamento daqueles aliados revolucionários que haviam se tornado seus algozes. De Tracy foi o primeiro a definir de forma rigorosa, ainda em fins do século XVIII, o conceito de ideologia. Ele pretendia reconstituir os caminhos da gestação das ideias,
mostrando que elas eram fruto de certas disposições fisiológicas e psicológicas. Para Deterrecy, a nova ciência das ideias era fundamental. Por meio dela seria possível desalojar a filosofia e a metafísica e reconstruir a própria reflexão social, agora como uma ciência nos moldes da física. Nessa perspectiva, a alma tinha também ela o seu mecanismo. Estava sujeita às leis invariáveis da natureza. Não por acaso, Deterrecy seria uma das principais influências de autores positivistas como Augusto Comte e Émile Durkheim. Portanto, pessoal, muito antes de Marx afirmar que as ideias brotam da realidade social para assumir a aparência de entidades autônomas, o conceito de ideologia já estava presente. Ele nasce ligado às concepções mecanicistas e naturalistas do materialismo burguês. Para os pensadores do século XVIII, as leis da mente são tão invariáveis quanto a lei da gravidade e podem ser capturadas pelos bem-sucedidos métodos da biologia e das ciências naturais. Tanto Locke quanto Deterrecy pretendiam fundar em bases positivas o entendimento das ideias, retirando o tema do monopólio do idealismo e da metafísica. Na visão de Deterrecy, a nova disciplina deveria assumir o caráter de uma ciência natural. Ela seria, mais precisamente, uma parte da zoologia. Vejam que essa concepção sanciona a ideia de uma recepção passiva pelo ser humano de conteúdos recebidos do exterior. O ser humano era visto como um indivíduo movido por impulsos fisiológicos. Não eram consideradas as relações sociais. O que temos nessa época é o materialismo burguês em luta contra as concepções metafísicas do ancien regime, o antigo regime. O avanço da concepção burguesa estava no desenvolvimento de uma investigação sistemática que retirava das ideias qualquer caráter divinatório. Por outro lado, em benefício da antiga metafísica, eu devo dizer a vocês que, ao menos, ela conseguia reter um senso de processo e uma visão ativa da inteligência que acabaram sendo negligenciados na visão mecanicista dos materialistas burgueses. Questão importante que vale destacar é que a tentativa iluminista de fundar uma ciência das ideias era parte de um ousado programa de reengenharia social. Naquele momento era crescente a percepção de que as sociedades precisavam tomar as rédeas de seu próprio destino. Necessitavam abandonar o preconceito e a superstição, definindo seus próprios rumos com base no melhor conhecimento disponível. Essa crença otimista, bastante otimista, nas possibilidades do homem e da razão, resultou em um ousado programa de reformas que se estendeu ao plano cultural. Na visão dos pensadores iluministas, não seria possível transformar as instituições sociais sem lançar luz sobre as partes mais recônditas da mente humana. Nasce assim uma epistemologia profundamente engajada. Percebam que, desde os seus primórdios, o conceito de ideologia se vincula estreitamente ao empreendimento transformador. Aquilo que Marx mais tarde chamaria de a arma da crítica já era entendido, antes mesmo do marxismo, como uma ferramenta de inestimável valor na luta política de classes. Não foi por acaso que o tema da educação foi trazido para o primeiro plano na agenda reformista do iluminismo. Os chamados ideólogos, como Destattered-Recy e o Marquês de Condorcet, buscavam, a partir de sua ciência das ideias, uma profunda transformação das práticas educacionais. Eles criaram, para usar as palavras de Gramsci, um amplo movimento de reforma intelectual e moral, cuja maior expressão foi a enciclopédia de Diderot, d'Alembert e outros. Mas o discurso dos ideólogos da Revolução Francesa continha um paradoxo. Ao mesmo tempo que eles insistiam na ideia do indivíduo como produto do meio, eles também afirmavam que era possível remodelar esse indivíduo por meio de um esforço pedagógico. Cientes dessa contradição de fundo, Marx e Engels perguntariam mais tarde: se somos todos fruto dos educadores,
Então quem educa os educadores? Ou eles também não são produto do meio? Esse paradoxo era uma questão mais ampla e profunda. Se tudo deve estar sujeito ao escrutínio dos ideólogos, à crítica implacável da razão, por que os fundamentos da própria razão deveriam ficar de fora desse escrutínio? Esse impasse surge cristalino na filosofia daquele que é talvez o maior de todos os pensadores do iluminismo. Eu me refiro a Immanuel Kant. Para Kant, há algo de dogmático e enganoso no modo como entendemos o mundo. Pensamos conhecer as coisas em si, mas na verdade conhecemos apenas suas formas fenomênicas, ou seja, as maneiras como as coisas se revelam a nós e que não necessariamente correspondem ao modo como elas efetivamente são. Na visão kantiana, para que se pudesse libertar o ser humano dessa ilusão dogmática, era necessário submeter a razão humana a uma crítica, capaz de preservar o que é realmente válido em nossa experiência cognoscente. Esse julgamento crítico é feito de uma posição que se pretende interna e autônoma. E é aí que reside o problema. Será que essa crítica autônoma seria ilesa de pressupostos? Seria uma crítica neutra do ponto de vista histórico? Não deveria também a crítica da razão ser submetida a uma metacrítica que apontasse seus limites? Se a gente pensar bem, vamos ver que esse dilema expressa, no plano epistemológico, a arrogância da burguesia. Ela quer submeter a metafísica anterior a uma crítica, mas nunca revela os pressupostos que fundamentam essa crítica. Ela é feita de um ponto de vista que se pretende científico e universal, portanto neutro do ponto de vista social. É como se a visão burguesa fosse o ponto final, inescapável, de todo o desenvolvimento histórico. Essa questão de uma crítica que não revela seus próprios pressupostos nunca seria resolvida nos marcos do iluminismo. E esse dilema alcançaria seu apogeu com a corrente teórico-metodológica conhecida como positivismo. Podemos afirmar que o sentido comum, hoje atribuído ao termo ideologia, deriva da doutrina de Augusto Comte e Émile Durkheim. Vem do positivismo a noção de ideologia como algo esquemático, estereotipado, determinado, na maioria das vezes, por fanatismos políticos ou religiosos que ignoram a realidade crua dos fatos. Para Augusto Comte, no chamado estado positivo, que para ele é o estado mais avançado da consciência humana, as inclinações metafísicas deviam ser completamente abandonadas. O homem deve se comportar de forma reverenciosa e obediente diante de sua excelência, os fatos. Émile Durkheim elabora esse ponto de vista de forma um pouco mais sofisticada, mas ele insiste na ideia de fenômenos considerados em si mesmos, independentemente de quaisquer dados subjetivos. O pai da sociologia moderna separa o método científico não só da antiga metafísica, mas também do método dos ideólogos da Revolução Francesa. Diz Durkheim que, na perspectiva do que ele chama de método ideológico, o único meio de julgar os fatos é relacioná-los com algum conceito primordial. Daí o uso de noções para governar a colagem dos fatos, em vez de derivar noções deles, ou seja, dos próprios fatos. Mas sabemos que, nessas condições, tal reflexão não é científica. Como vocês podem perceber, pessoal, Durkheim separa o método científico da mera ideologia. Mas sua visão contém problemas, porque ela parece pressupor que os fatos podem ser colhidos cruamente, como um camponês colhe gravetos na floresta. Na verdade, o conhecimento é sempre uma relação. Não existem objetos em si mesmos que possam ser percebidos de maneira isenta, livre de pressuposições. Essa crítica contra o positivismo, aliás, é corretamente formulada pelas correntes ditas pós-modernas, que apontam certa irracionalidade no culto obsessivo à razão. Uma característica, aliás, que unifica iluministas e positivistas.
A verdade é que a ciência das ideias, fundada pelos materialistas burgueses, era ela própria também uma ideologia, e no pior sentido do termo, ou seja, algo enviesado, carregado de interesses. Como afirma Terry Eagleton em seu livro dedicado ao tema, a ideologia nasceu como uma crítica totalmente ideológica da ideologia. Ao iluminar o obscurantismo da velha ordem, lançou sobre a sociedade uma luz ofuscante que cegou homens e mulheres para as fontes sombrias dessa claridade. As definições de ideologia construídas pelo materialismo mecanicista dos séculos XVIII e XIX estão ligadas à visão de mundo e aos interesses da burguesia então revolucionária. Essas definições revelam os limites de um certo empirismo ingênuo, que pensava ser possível tratar os fatos como coisas independentes da consciência e dos valores humanos, nos marcos de uma visão dualista que cria uma cisão intransponível entre consciência e realidade objetiva. Essa visão, embora tenha assumido ares de ciência superior, também pode mistificar a realidade. E como? Não por acaso, pensadores marxistas como Adorno e Horkheimer iriam mais tarde chamar essa concepção, não sem uma dose de ironia, de o mito dos fatos. Mas a visão dos marxistas sobre a ideologia já é tema para um próximo encontro nosso. Antes de me despedir, eu peço a você que dê uma força ao nosso trabalho, curtindo e ajudando a divulgar o vídeo. E não se esquece de clicar no sininho para receber as notificações aqui da TV Grabois. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Cultura e Movimento.